E o deputado federal catarinense Fábio Choquette foi eleito hoje à tarde como presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara. Esse colegiado desempenha um papel fundamental no processo disciplinar para a aplicação de penalidades em situações de violação das normas de conduta parlamentar na Câmara dos Deputados. Danila Bernardes, ao vivo de Brasília, tem mais informações para a gente. Fala, Danila. Muito boa noite para você. Oi, Márcia, boa noite para você também que nos acompanha. Exatamente isso, Márcia, esse cargo, ele já estava, na verdade, definido, né? Não foi nenhuma novidade, que seria do Partido União Brasil e que o União indicaria o deputado catarinense Fábio Choquette para ocupar essa vaga de presidente do Conselho de Ética aqui da Câmara. Então, hoje, foi realmente oficializado, ele tomou posse para esse mandato que vai durar 2 anos. O Conselho de Ética aqui da Câmara dos Deputados, ele tem 21 membros titulares, né, deputados que fazem parte de forma titular e 21 suplentes. O papel desse conselho é justamente aplicar as penalidades disciplinares em caso de descumprimento das normas da casa, quebra de decoro e as punições aí para os deputados pode ser até mesmo a suspensão ou a perda do mandato. Como eu disse, o deputado vai ficar 2 anos nessa função e ele falou na hora da posse ali sobre o papel importante que vai ocupar a partir de agora. Vamos ver. O pior momento para esse conselho, para uma presidência, é caçar o voto popular. Quem chegou aqui pelas urnas. Mas nós não podemos admitir que a nossa democracia, que o nosso respeito e que essa casa sejam atacadas por parlamentares que fazem parte desse contexto. Então, para mim, volto a falar, é uma grande honra. Me sinto, deputado Leur, presidente Leur, com essa responsabilidade aqui. Com certeza absoluta, nós faremos um trabalho a 4 mãos, defendendo a democracia e, o mais importante, defendendo o voto popular. Bom, quero mudar de assunto para contar para vocês a respeito de uma outra discussão importante, principalmente para o estado de Santa Catarina, mas para todo o Brasil também, sobre o que aconteceu aqui hoje no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado. Teve uma audiência pública que foi inclusive realizada a pedido do senador de Santa Catarina, Jorge Seife, do PL, para discutir o saneamento no Brasil. O marco legal do saneamento tem um prazo para começar, de fato, né, para ser colocado em prática, que é 2033, e boa parte do Brasil não conseguiu aí colocar as metas em prática ainda. O estado de Santa Catarina precisa de muito recurso e investimento para conseguir realizar essas obras necessárias para oferecer água tratada e também o serviço de coleta e tratamento de esgoto para a população. Nós preparamos uma reportagem para mostrar para vocês as metas do saneamento e como que foi essa discussão aqui no Senado. Vamos ver. Um problema de saúde pública, ambiental e de gestão. O saneamento básico no Brasil foi discutido na Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado. Quem conduziu o debate foi o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina. Representantes dos Ministérios do Desenvolvimento Regional, das cidades, do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, da Caixa Econômica e da Confederação Nacional dos Municípios estavam entre os debatedores. A audiência foi realizada para discutir formas e, principalmente, o apoio do governo federal para que o Brasil consiga cumprir a meta de saneamento estabelecida no marco legal. De acordo com o documento, até 2033, 99% da população precisa ter acesso à água tratada e 90% ao serviço de coleta e tratamento de esgoto. Mas estudos mostram que, no ritmo atual de investimentos e obras, não será possível cumprir essa meta no prazo. O representante do Ministério das Cidades mostrou que os repasses do governo federal são feitos por meio de 2 programas, o saneamento básico e o gestão de riscos. Santa Catarina terá que investir 20 bilhões de reais em menos de 8 anos para universalizar o saneamento. Foi o que mostrou o estudo do Trata Brasil. Da maneira como está hoje, o Estado levaria 55 anos para atingir a meta do marco legal. Do jeito que está, mais uma vez, apesar de ser meritória, nós não vamos cumprir o prazo de 2030 e esses prefeitos vão responder nos seus CPFs.
Então, estamos rediscutindo para que o parlamento revise essa legislação e torne realidade o financiamento público através do governo federal, através de legislações, que esses prefeitos consigam implementar essa legislação de água e esgoto tão necessária. Para a Confederação Nacional dos Municípios, falta planejamento regional, algo necessário para que as cidades menores consigam realizar os investimentos. Infelizmente, na grande maioria dos estados, incluindo Santa Catarina, as regionalizações elas não avançaram, né? Você tem municípios sem autonomia para dizer como que o saneamento básico vai ser prestado no seu território, né? E uma dificuldade muito grande de acessar os recursos de forma individual, mas, por outro lado, ainda a ausência de planos regionais, né? A ausência de planos que digam exatamente qual é a demanda em cada estado, em cada arranjo regional, do volume de recursos necessários para atingir essas metas. A entidade afirma que os pequenos municípios não têm condições de fazer financiamentos para essas obras e precisa de aporte do governo federal. Então, quando fala que de repente está sobrando recurso, está sobrando empréstimo. E então o que a gente precisa é de um volume maior de recursos não onerosos da União, mas também dos estados. E aí sim a gente vai ter uma atuação federativa para atingir as metas e levar saúde e qualidade de vida para toda a população brasileira com abastecimento de água potável e esgotamento sanitário. A gente vê o senador Jorge Seife defendendo a questão da revisão do prazo, né, para 2033 para cumprir essas metas, mas a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, ela não defende esse ponto de discutir o prazo, mas sim realmente o que foi dito aí no final da reportagem, que é ter aporte do governo federal, ter investimento que não onere os municípios, principalmente os municípios menores, como é o caso de grande parte dos municípios de Santa Catarina, para conseguir cumprir essa meta. A discussão que a gente vai seguir acompanhando por aqui, vamos também acompanhar o trabalho do deputado Fábio Choquette no Conselho de Ética aqui da Câmara. Márcia, eu volto com você. Com certeza. E ainda com relação a essa questão de saneamento, tem iniciativa privada interessada no assunto também. É uma questão de sentar e decidir juntos o melhor para o Estado, o melhor para o país. Assunto seríssimo que todo mundo que nos acompanha sabe que é pauta importante para o nosso Grupo ND. Valeu, Danila Bernardes. Obrigada pelas suas informações. Amanhã a gente espera aqui no nosso ND Notícias.